Bem-vindo ao podcast A Palavra de Domingo. O espaço semanal de paragem, reflexão e encontro com a Palavra de Deus. Um projeto pensado para iluminar a nossa semana e guiar os nossos passos no concreto da história. Eu sou o Padre Leonel e hoje iremos refletir as leituras da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que tradicionalmente chamamos Corpo de Deus, coloca-nos perante o mistério admirável da presença real de Cristo na Eucaristia. Um mistério grandioso que a lógica humana tem dificuldade de entender e abarcar na sua plenitude. Deixemos a Palavra de Deus ajudar-nos a aproximar deste mistério. Escutemos a primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Recorde de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem da rocha dura fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que teus pais não tinham conhecido. O texto que escutamos é retirado do livro do Deuteronômio. Curiosamente, a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Mas sabias que este nome surge devido a um antigo erro de tradução? Aconteceu no capítulo 17, onde o texto hebraico falava apenas de uma cópia da lei. No entanto, os tradutores gregos da famosa versão dos 70 traduziram a expressão por segunda lei. E o nome acabou por ficar até aos nossos dias. Dentro do contexto em que nasce, o Deuteronômio é apresentado como as últimas palavras de Moisés ao povo judeu, mesmo antes de entrarem na terra prometida. Acaba por funcionar como um código legal que Israel deveria cumprir na nova terra. Mas se olharmos bem, este livro é muito mais do que um simples conjunto de leis. É uma belíssima reflexão teológica sobre a fidelidade e uma exortação sobre o valor de cumprir a vontade de Deus. Para compreendermos a sua estrutura, podemos dividir o Deuteronômio a partir dos grandes discursos de Moisés. São 4 momentos. O primeiro discurso, do capítulo 1 ao capítulo 4, onde Moisés faz uma recapitulação de todo o caminho feito durante o Êxodo. O segundo discurso, que vai do capítulo 4 ao capítulo 28, onde Moisés apresenta os fundamentos da aliança e onde encontramos o chamado Código Deuteronômico. O terceiro discurso, do capítulo 28 ao capítulo 30, com as últimas instruções antes da travessia. E finalmente um apêndice, nos capítulos 31 a 34, que nos relata os últimos dias de Moisés, a sua morte, e nos deixa os seus cânticos e bênçãos. O texto desta solenidade pertence ao segundo discurso. Nele, Moisés volta a recordar o tempo do deserto. Temos que nos lembrar de uma coisa. A peregrinação de 40 anos no deserto é o acontecimento fundante para o povo de Israel. É aí que Deus estabelece formalmente a sua aliança, tornando Israel no povo escolhido. É por isso que Moisés, e mais tarde também os profetas, regressam tantas vezes à memória do deserto para vincar a necessidade de o povo se manter fiel à aliança. Hoje, Moisés recorda que foi Deus quem libertou Israel da escravidão, quem o guiou pelo deserto, quem o protegeu e alimentou durante a viagem. Sem ele, o maná não teria descido do céu, da rocha não teria brotado água e o povo teria caminhado sem direção, provavelmente rumo à morte. Nesta solenidade do corpo de Deus, olhamos de uma maneira muito especial para o maná. Ele desce do céu como um dom gratuito de Deus que sustenta a vida no meio da aridez.
Pela mesma palavra criadora que escutamos no Gênesis, o maná torna-se vida e alimento no caminho da liberdade. Escutemos agora a segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do único pão. O texto que acabamos de escutar é retirado da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. No domingo passado, quando celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade, vimos que a relação entre o apóstolo e esta comunidade era no mínimo conturbada. A enorme diversidade cultural e religiosa de Corinto, que, como nos lembramos, era um grande centro comercial do Império Romano, deu origem a uma comunidade cristã muito plural, mas também heterogénea. Os grandes problemas surgiram logo após a partida de Paulo. Apareceram em Corinto outros supostos pregadores que colocaram em causa a sua autoridade, fraturando o grupo e criando partidos e rivalidades. Quando estas notícias lhe chegaram, o apóstolo escreveu uma carta muito dura, a nossa primeira carta aos Coríntios, onde responde diretamente a esses problemas, e é a carta de onde retiramos o trecho de hoje. Para nos ajudar a situar no mapa desta longa carta, podemos organizá-la em 8 blocos fundamentais. O prólogo nos primeiros 9 versículos do capítulo 1, a segunda parte, que vai até ao capítulo 4, focada nas divisões e nos partidos dentro da Igreja, a segunda parte, nos capítulos 5 e 6, onde Paulo aborda alguns escândalos morais na comunidade, a terceira parte, nos capítulos 7 a 10, em que o apóstolo responde a questões muito concretas do dia a dia, a quarta parte, no capítulo 11, onde se fala diretamente sobre as assembleias litúrgicas, a quinta parte, dos capítulos 12 a 14, dedicada à beleza e à ordem dos carismas, a sexta parte, no capítulo 15, que nos traz aquela belíssima catequese sobre a ressurreição dos mortos, e finalmente o epílogo, no capítulo 16, com as saudações finais. O nosso texto de hoje pertence à terceira parte desta estrutura. Pouco antes deste trecho, São Paulo faz uma alusão ao tempo do deserto, à imagem do que Moisés fez na primeira leitura, lembrando que o povo de Israel falhou muitas vezes e chegou a cair na idolatria. É com isto em mente que Paulo exorta os cristãos de Corinto a fugirem dos ídolos. Para isso, ele recorda a união vital que existe entre todos os membros da comunidade, precisamente porque comungam do mesmo corpo e do mesmo cálice. É o próprio Jesus, dado em alimento na Eucaristia, que se torna cimento que une a comunidade. Na mesa do Senhor não há espaço para divisões, discórdias, nem para desvios que nos afastem do Deus verdadeiro. E escutemos agora o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Nesta solenidade, continuamos a escutar o Evangelho segundo São João. Como vimos no domingo passado, este texto difere dos sinóticos. João, sendo o último a escrever, parte do princípio que os crentes já conhecem os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Por isso, prefere traçar um caminho próprio, mais maduro e teológico. Se nos lembrarmos da estrutura geral do quarto Evangelho, dividido em prólogo, livro dos sinais, livro da glória e epílogo, o texto de hoje situa-se no livro dos sinais. Para nos organizarmos melhor, este livro dos sinais pode ser subdividido em 3 grandes momentos. O primeiro, os sinais de Jesus, do capítulo 2 ao 4. O segundo, as obras, milagres e discussões que acontecem tendo como pano de fundo as grandes festas judaicas, do capítulo 5 ao 10º. E o terceiro, o sinal ápice, que é a ressurreição de Lázaro, e a chegada da hora de Jesus, nos capítulos 11 e 12. O trecho desta solenidade está inserido na segunda parte. Surge no final do célebre discurso do Pão da Vida, que, como São João afirma no versículo seguinte ao do fim do nosso texto, Jesus terá pronunciado na sinagoga de Cafarnaum. Para nos ajudar a contextualizar, precisamos recordar que no dia anterior Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães. Logo a seguir, a multidão quis coroar o rei à força, o que levou Jesus a retirar-se para o monte sozinho. Durante a noite, os discípulos tentaram atravessar o lago de barco e Jesus junta-se a ele caminhando sobre as águas. No dia seguinte, a multidão percebeu que Jesus já não estava ali, subiu para os barcos e foi à procura dele na outra margem. Quando finalmente o encontram, Jesus confronta-os com uma crítica direta. Diz-lhes que o procuram não pelo sentido profundo do milagre, mas apenas porque comeram os pães e ficaram saciados. Tinha-lhes escapado o sinal de Deus. E já quase no final deste confronto, surge o nosso texto. Jesus é taxativo na afirmação: Eu sou o pão vivo descido do céu. E acrescenta que o pão que ele vai dar é a sua própria carne para a vida do mundo. Jesus está a fazer uma referência clara à entrega absoluta que realizará na cruz. No entanto, os seus ouvintes não conseguem compreender e ficam baralhados, perguntando uns aos outros: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Repara como podemos traçar um arco perfeito em São João. No início do Evangelho, o Verbo faz carne. E agora, essa mesma carne faz-se alimento. Faz pão para que nós possamos viver. E não é uma vida qualquer, mas a vida em abundância, a vida eterna. É uma verdadeira cadeia de vida que Jesus explica de forma belíssima. Tal como o Filho vive pelo Pai, também aquele que come deste pão viverá por Jesus. A vida divina passa do Pai para o Filho e do Filho para cada um de nós. Esta cadeia de vida torna-se sacramento na Eucaristia. É aqui que o pão se transforma no corpo de Cristo e o crente faz a experiência da comunhão íntima com Deus. Na última ceia, Jesus dirá: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dando sentido pleno a este discurso de Cafarnaum. Como João sabe que os crentes já conhecem os relatos tradicionais da última ceia, ele prefere usar este capítulo 6 para preencher de sentido teológico, místico e espiritual tudo o que acontece no altar cada vez que celebramos a Eucaristia. Que nos quererão dizer estas leituras nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo? A ânsia de viver parece fazer parte da condição humana. Nós queremos viver e fazemos tudo para o conseguir. Investimos milhões, e bem, na saúde, em médicos, em medicamentos, tudo para preservar a vida. Procuramos experiências radicais para, como costumamos dizer, nos sentirmos vivos. E procuramos ardentemente perceber o sentido deste nosso viver. Pois bem, o que Deus tem para nos oferecer não é outra coisa senão a vida. Uma vida que é fruto de uma relação amorosa e trinitária, que não se consegue conter em si mesma e que brota na criação. É na sua gênese uma vida que é doação, e como doação não é forçada, é dom, é graça. Deus percebe a nossa fragilidade e a nossa dificuldade em encontrar sentido para tudo, em encontrar sentido para a vida.
Por isso, ele faz caminho conosco. Foi o que fez com o povo de Israel. Libertou da escravidão, conduziu pelo deserto e alimentou, sustentou-o na vida. E é exatamente isso que ele quer ser para ti e para mim. Aquele que liberta, que conduz e que sustenta. Mas há um segredo que Deus nos quer revelar. É que a vida que Ele nos quer dar, porque brota de uma relação amorosa, trinitária e eterna, é ela mesma também vida eterna. Deus quer envolver-nos na sua relação de amor. E para isso, dá-nos um sinal. Melhor, dá-nos um sinal. A cruz. Nela Ele dá tudo. Não reserva nada para si. É o dom supremo oferecido por nós pela vida do mundo. A sua vida, a sua carne, o seu corpo, tudo é oferecido por nós. Uma dádiva que se perpetua no tempo. Em cada Eucaristia, em cada isto é o meu corpo. Lá está Ele, novamente, a doar-se para nos sustentar, para nos dar a vida. E há algo extraordinário que acontece quando levamos a sério esta dádiva. É que começamos a fazer parte de algo maior. Começamos a formar também nós um corpo que se alimenta e se sustenta do corpo oferecido de Jesus. Na Eucaristia, todos nos sentamos à mesma mesa, sem distinção de raças, de cores, de ascendência social, de riqueza ou de pobreza. E assim não estamos sós. Somos grãos de um mesmo pão, membros de um mesmo corpo. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo nasceu precisamente para nos recordar do grandioso dom que é a presença real de Cristo na Eucaristia. Mostra-nos que o fazer isto em memória de mim não é uma encenação, não é teatro. É Deus a cumprir a sua promessa de estar conosco e de caminhar conosco, de ser o nosso sustento e o nosso alimento. Que nos possamos enamorar cada vez mais pela Eucaristia, pois nela, e só nela, está a nossa vida. Alimentados por esta certeza que na Eucaristia está a nossa vida, voltemos o nosso coração para Deus num hino profundo da gratidão. Façamos das palavras do Salmo 147 a nossa prece de adoração ao Senhor, que nos cumula com o melhor pão. Jerusalém, louva o teu Senhor. Glorifica Jerusalém o Senhor, louva Sião o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a tua palavra, corre veloz a sua mensagem. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, louva o teu Senhor. Que a comunhão deste corpo sacrossanto nos acompanhe ao longo de toda esta semana. Que a palavra e o pão que hoje partilhamos não sejam apenas ritos guardados na igreja, mas uma luz viva e transformadora que ilumine as nossas decisões, as nossas famílias e o nosso olhar sobre os outros. Obrigado por nos teres acompanhado neste episódio da Palavra de Domingo. Fica feito o convite. Partilha esta mesa da palavra com quem precisa de sustento e de esperança e marca já na agenda o nosso encontro para o próximo domingo, onde regressaremos ao tempo comum. Até lá, vivamos na paz, no amor e na comunhão, sabendo que nunca caminhamos sós. O resto de uma santa semana e um abençoado dia do Corpo de Deus para todos.